uma história que teve início no século XVIII com o surgimento de Belo Horizonte e a construção de uma pequena capela em homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira dos navegantes. A santa se tornou padroeira da capital e é celebrada no dia 15 de agosto, neste ano com uma programação especial que marca os 80 anos de adoração perpétua no santuário e que pode oficializar o local como marco zero da cidade, que completa 120 anos em dezembro. No Horizonte Notícia e Entrevista de hoje, vamos falar mais sobre essa comemoração. Por isso, recebemos o reitor do santuário, Padre Marcelo Silva. Seja bem-vindo, Padre Marcelo. Bom, vamos falar então desse ano de celebração, 80 anos da adoração perpétua, 120 anos da capital, que tem aí uma história que se confunde com a da padroeira, né? Sim, com certeza. Belo Horizonte, embora tenha 120 anos de fundação, podemos dizer que tem mais de 300 de história, levando em conta a origem do vilarejo da pequena cidade, que tornou-se, no final do século XIX, a primeira capital ou cidade planejada do Brasil. Como é que é essa questão do Marco Zero? Por que o Marco Zero pode ser considerado lá, onde é o santuário hoje? Bem, a tese do Marco Zero, hoje em discussão, com o poder público municipal e até mesmo com o apoio também das discussões no âmbito estadual, parte do princípio de que tudo começou ali. A história do povoado que tornou-se uma pequena cidade, depois a primeira cidade planejada do Brasil, está ali a sua origem, a sua gênese. Então, trabalhar com esse pedido ou reconhecimento oficial da Boa Viagem, daquele espaço físico, daquela praça, daquele templo, daqueles prédios anexos como Marco Zero de Belo Horizonte, é uma reverência à própria história do nosso povo belo-horizontino. E a questão da adoração perpétua? Há 80 anos ela foi criada lá no santuário, né? Isso, há 80 anos, em 1937, precisamente no dia 31 de outubro, às 22 horas, começava-se então esta grande obra da adoração perpétua, ou seja, uma oração contínua dos cristãos católicos diante da Eucaristia, né? Isso se caracteriza de forma bem simples e sucinta, objetiva, sintética, a adoração perpétua, né? Uma igreja dedicada 24 horas à oração diante da Eucaristia. Por isso, quando nós conversamos com os leigos, padres na arquidiocese, para falar qual a diferença de fazer uma adoração numa paróquia, numa comunidade, numa capelinha, em qualquer outro espaço religioso da Arquidiocese de Belo Horizonte para a Boa Viagem. A diferença está que ali é um sinal de comunhão e sacramental, oficial, onde todas as adorações convergem, poderíamos assim dizer, né? Ou seja, todas as expressões e experiências de adoração diante de Jesus sacramentado nas comunidades da nossa arquidiocese ali se encontram na unidade por ter sido criada, com o primeiro arcebispo de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral, aquela igreja dedicada exclusivamente à oração contínua diante da Eucaristia. E lógico, ali tem muito mais do que a adoração perpétua, mas essa é, como Dom Valmor diz, a pérola da arquidiocese. Por isso, por essa importância aí, ele pode ser considerado patrimônio imaterial do Estado? Sim, que é também um segundo pedido, uma pauta que nós estamos trabalhando junto aos órgãos de tombamento municipal e estadual, aqui na nossa capital, que é assim como o templo físico da Boa Viagem, os prédios anexos, a Praça da Boa Viagem, ou seja, aquele complexo chamado Boa Viagem, foi tombado há 40 anos, outra data comemorativa de 2017, 40 anos de tombamento daquele lugar físico. Nós queremos também reconhecer como registro de patrimônio imaterial a obra da adoração perpétua. Só para você ter uma noção, ela é uma das 3 no Brasil. Em Minas Gerais é a única. Olha. Uma igreja que se dedica 24 horas com fiéis chegando e saindo para suas orações, só existe em Minas Gerais e em Belo Horizonte. E aberta a todo público, como é que funciona? Isso, aberto a todo público, a todos os fiéis de boa vontade que buscam ali um momento de recolhimento e oração. Naquele grande centro tumultuado, barulhento, nós contarmos com uma igreja, com uma praça tão generosa que forma o grande adro, o entorno da igreja, para a oração. Então é um lugar privilegiado. Em geral, nós abrimos as portas da igreja às 5h30, 6 horas da manhã,
onde qualquer pessoa já chega ali e vai direto para a igreja, e às 22 horas as portas da igreja são fechadas. Isso significa também assim, que das 6 da manhã às 22 horas, em Belo Horizonte, no centro, pelo menos, é a única igreja que mantém suas portas abertas para o fiel diretamente. E depois das 22 horas, aí são aqueles adoradores que nós falamos de credenciados naquela noite, por medidas de segurança e organização exatamente da rotina de 24 horas, nós temos que planejar. Então não dá para as pessoas irem espontaneamente de madrugada porque eu quero fazer uma adoração. Aí passa por uma certa organização, que é o credenciamento, o cadastramento do adorador. E como o senhor disse, o santuário foi tombado, né, também pelo patrimônio histórico. É um conjunto arquitetônico, histórico aí de grande importância para a capital. Conjunto, né? Exatamente. No estilo neogótico, né, e o neogótico é caracterizado pelas mãos orantes, né, eu costumo dizer de forma também bem simples, assim, você quer entender o que é o neogótico? Duas características, né? A verticalidade, os traços verticais grandiosos, que traz a ideia de elevação do orante, né, que sai da terra e se eleva ao céu, e depois as mãos orantes. Aí eu brinco para os fiéis, né, que às vezes não entendem da arquitetura neogótica, assim, olha, imagine uma mão em oração e veja a arquitetura da igreja. E aí as pessoas começam a ver o traço dentro, fora, em todos os lugares, inclusive nos prédios anexos que compõem o conjunto ali da adoração perpétua, casa paroquial, e espaço pastoral. É verdade. Bom, então vamos esclarecer uma coisa, muita gente confunde a padroeira de Belo Horizonte, é Nossa Senhora da Boa Viagem, que é celebrada agora, 15 de agosto. Exatamente, não coloquem outra no lugar. É Nossa Senhora da Boa Viagem. E por isso o feriado 15 de agosto, ou seja, o feriado é criado em Belo Horizonte para celebrar a padroeira da capital dos mineiros. E é mais do que justo do ponto de vista histórico e religioso, porque no estado de Minas Gerais temos Nossa Senhora da Piedade, como uma grande padroeira, e nesse ano celebramos 250 anos da sua origem. Então vamos falar um pouquinho da programação, que começa agora neste domingo, não é isso? Exatamente. Neste domingo, então, teremos início solenemente com a novena em preparação à festa da nossa padroeira. Por isso, às 7 da manhã, nós iniciaremos com a primeira missa, a missa dos peregrinos da Caminhada com Maria. Caminhada com Maria, isso também fica aí o convite para quem quiser participar. Há 29 anos nós realizamos essa caminhada onde os fiéis se inscrevem nos ônibus, tem 7 ônibus sendo organizado para conduzir os peregrinos ao longo do dia em 15 paróquias de títulos marianos. De repente a sua paróquia vai ser também visitada por nós. Há um roteiro preparado com segurança, polícia civil, BH Trans, estrutura de saúde com ambulância e médico acompanhando caso tenha necessidade, batedores, equipe de apoio, enfim, uma equipe logística enorme preparada para acompanhar mais ou menos 250 fiéis que ao longo do dia fazem essa peregrinação com Maria por essas paróquias e vão sendo acolhidas pelas comunidades que estarão lá nos esperando, celebrando, rezando, e assim vamos passando de paróquia em paróquia até que às 19h30 esse comboio de peregrinos volta à padroeira de Belo Horizonte, Nossa Senhora da Boa Viagem, e Dom Giovanni estará presidindo a Eucaristia solene de abertura dessa novena, onde mais ou menos ali ou no ofertório ou na bênção final, nós receberemos os peregrinos e haverá ali a coroação de Nossa Senhora da Boa Viagem. A novena que se estende até dia 14, né, de agosto. Isso, a novena se estende então até o dia 14 e de segunda-feira em diante a missa oficial da novena é às 18 horas, lembrando, às 18 horas, tendo aí às 17 horas o momento da novena com a oração do terço também, ladainha de Nossa Senhora, a invocação aí de Nossa Senhora intercedendo por todos os belo-horizontinos e pela nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. E após a novena, a missa, né, nós teremos então previsto para as 19 horas uma programação diversificada. Alguns dias nós teremos concertos, por exemplo, temos a Orquestra Sesc Minas, estará apresentando lá na nossa paróquia na sexta-feira, acho que 11, né?
de agosto. Teremos com outros concertos, teremos um concerto internacional, um violinista de fama internacional de New Mexico, né, Novo México, nos Estados Unidos, estará fazendo uma turnê aqui no Brasil e ele vai fazer uma apresentação de uma peça específica para violino na terça-feira, dia 8. Dia 7, por exemplo, a segunda-feira, nós teremos uma catequese, saúde, fé e espiritualidade, com uma médica da oficina de oração que vai estar às 19 horas dentro da igreja trabalhando conosco o diálogo entre fé, saúde e espiritualidade. Que bacana. E no dia 15 mesmo de agosto, terça-feira, que é a festa da padroeira, também um dia repleto de programação, sim, né? Sim. Aí no dia 15 é um dia intenso. Às 7 horas da manhã, às 8h30 e às 11 teremos as celebrações eucarísticas e às 17 horas, lá no início da Afonso Pena, em frente à Praça da Rodoviária, precisamente Afonso Pena com Rua Curitiba, nós teremos a concentração mariana, onde rezaremos um terço e de lá iniciaremos a procissão luminosa, porque todos são convidados a levarem velas para a bonita procissão de Nossa Senhora da Boa Viagem até a Praça da Boa Viagem, onde o nosso arcebispo Dom Valmor presidirá a missa solene às 18 horas. Tá certo, então, programação repleta e bacana, então começa amanhã dia 6, domingo, e vai até o dia 15. Exatamente. Muito obrigada pela presença, De nada. Padre Marcelo. Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.